Olá pessoal, meu nome é Márcio Mendonça, é uma alegria estar aqui hoje na live da nossa igreja, Verbo da Vida, e estamos aqui para compartilhar com você, como tem sido nesses dias, uma palavra do coração de Deus, aquilo que tem sido colocado pelo Senhor no nosso espírito, no nosso coração. Nós queremos estar aqui compartilhando com todos vocês hoje. Antes de mais nada, a gente quer convidar vocês, você que ainda não colocou, né, os avisos através do sininho no canal do YouTube do Verbo da Vida BH, para te sinalizar e te lembrar quando essas lives poderosas estão entrando, né, online, quando elas estão acontecendo. Então faça isso agora, já registre aí a sua opção para ser notificado. Você também pode acompanhar todo esse conteúdo online pelo Instagram da nossa igreja, @verbobh. Segue, participe, deixe um recado e seja abençoado pelas ministrações que ao longo desses últimos tempos nós temos tido aqui, né, através das lives que estão sendo produzidas, com muito amor, carinho e sobretudo com palavra da fé, palavra de Deus para o teu coração. Amém? Bom, como eu disse, meu nome é Márcio, sou aqui do Verbo BH e quero compartilhar com vocês, o nosso coração hoje quer compartilhar com você hoje uma palavra que tem como tema: aumente a sua confissão. Aumente a sua confissão. Em tempos que temos vivido de crise, de pandemia, o isolamento ele mudou totalmente o comportamento da sociedade. Negócios, empresas, famílias, governo, tudo mudou, gente. E é impressionante como que essas mudanças elas vão querendo nos influenciar a um determinado comportamento. Quando se fala a palavra crise, quando se fala a palavra pandemia, o próprio nome já diz, né? Pandemia, muitas pessoas ficam aterrorizadas, com medo, travam e ficam à mercê de um sentimento que toma conta dos corações, das emoções. Muitas pessoas não sabem como continuar vivendo e vivendo de forma bem, vivendo com prazer, com resultados, fazendo o que sempre fizeram, talvez de uma forma um pouco diferente, é claro, respeitando, né, as orientações do governo, tudo aquilo que tem sido passado para que os impactos do coronavírus, da doença, sejam os menores possíveis nas famílias e na sociedade como um todo. Mas muitas pessoas precisam realmente entender que nós não vivemos pela influência daquilo que está acontecendo no mundo. Quando eu falo mundo, logicamente, eu não me refiro apenas a pessoas, mas eu me refiro principalmente a um sistema de governo, ao espírito que move o mundo. Nós sabemos que esse espírito é o espírito das trevas e ele quer que toda a humanidade criada pelo Senhor caia simplesmente numa depressão, num lugar onde as pessoas realmente perdem a referência do que ser e, logicamente, por consequência, o que fazer. Então, eu estou aqui nessa noite para compartilhar sobre esse tema especial que o Senhor colocou no nosso coração, que é: aumente a sua confissão. Para tanto, eu convido você a acompanhar a leitura comigo. Se você pode, abra sua Bíblia, onde você está, no livro de Mateus, no capítulo 16. E como o próprio tema diz, nós temos: aumente a sua confissão. Nós temos muitas confissões na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E uma que me chama a atenção, particularmente, eu gosto de refletir sobre esse momento da vida de Pedro. Pedro, discípulo, ainda não amadurecido, ainda não apóstolo, mas na caminhada crescente como discípulo, sendo preparado para, num futuro próximo, pouco tempo depois dessa fase da vida de Pedro, ele assumiria uma grande responsabilidade. E é tão interessante como que Deus nos prepara para assumirmos grandes responsabilidades na sua obra, na sua casa. O ministério ele é visto de uma forma muito ampla, o ministério de Cristo em nossas vidas, e assim como nós nos tornamos também
repetidores desse ministério de Jesus. Nós nos tornamos como que ecos do ministério de Cristo. É isso que ele deseja. E esse ministério vai acontecer na sua casa, na sua empresa, na sua família. Eu lembro a você que igreja somos nós, né? Não é o templo, embora seja bonito, organizado, necessitamos de um local para nos reunir, mas igreja não é o local das quatro paredes. Igreja sou eu e você, nós somos ministérios vivos, nós somos ministros de uma nova aliança, feitos por Cristo, outorgados por Ele, fomos destinados a agir dessa maneira, e é tão importante nesse tempo aonde que a sociedade ela quer se encontrar novamente, buscando respostas em meio à crise. Toda crise ela traz a oportunidade de crescimento, mas para aqueles que encontram respostas. E a palavra de Deus é a resposta maior, é a resposta certa para aquilo que temos vivido nesses dias. Então, com base nisso, o nosso texto base, para começarmos, vai ser Mateus capítulo 16, que ele diz, a partir do verso 13, diz assim, acompanhe comigo aí, aonde você está, se você tem a oportunidade, abra sua Bíblia no celular ou na sua casa e acompanhe a leitura. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e outros uns dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, algumas traduções de algumas Bíblias, talvez a sua esteja assim, vai trazer a palavra inferno. A minha aqui está Hades. Então, ou seja, as portas do Hades ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus abençoe a leitura desse texto, dessa palavra hoje nos nossos corações. Eu acho muito especial esse momento da vida de Pedro e vamos sempre nos lembrar que a nossa tônica aqui é sobre confissão e aumente a sua confissão. Porque Pedro vem numa caminhada com Jesus. Ele vê milagres, ele vê sinais acontecendo, ele é impactado pela pesca, depois de pescar toda uma noite e não ter peixes, ele sendo um pescador profissional, acostumado às águas, ao mar, e aquilo era a sua profissão, de sua família, de seu irmão, de seu pai. Ele vem de uma região de pescadores, mora na região de Cafarnaum, e aquela região da Galileia é uma região que produzia muito pescado. E Pedro, sendo alguém acostumado ao mar e àquela profissão, ele sai à pesca e numa noite anterior a um certo discurso de Jesus na praia, ele passa a noite e não pega nada, volta e está lá Jesus pregando, falando com pessoas ali na enseada da praia, e então Jesus olha para ele e Pedro voltando frustrado, sem resposta, sem resultado. Qual trabalhador que não quer ter resultado, né, no seu trabalho? E Jesus diz assim, volta ao mar e lance a rede. E Pedro então tem uma primeira experiência poderosa com Jesus. E ele vê o sinal de um grande pescado em sua rede, e ele volta, se prostra, se lança aos pés de Jesus, e então ali ele se rende. E naquele momento, Jesus o levanta e diz assim, vinde após mim, e eu vos farei ser pescador de homens. É claro que esse texto ele é muito intencional da parte de Jesus para Pedro, porque Pedro era um pescador de peixes, e ali já estava sendo anunciado qual seria o seu futuro e o seu destino. Deus havia separado Pedro, e não apenas eles, mas também todos os outros discípulos que também se tornariam mais maduros na caminhada da fé em apóstolos posteriormente, mas Deus já estava mostrando que o ofício de pescador de Pedro, na verdade, era um pano de fundo para mostrar realmente o seu dom, que era pescar homens. Agora, eu quero aqui fazer um parêntese precioso
já nesse começo dizendo para você o seguinte: eu mesmo passei por essa situação com Jesus. Eu vejo aqui Jesus dizendo: vinde após mim, e eu vos farei ser pescador de homens. Perceba que Jesus é o líder que quer fazer de você alguém melhor. Ele quer fazer de você alguém que cresça. Jesus não está chamando Pedro para fazer dele alguém melhor, dele Cristo. Pedro, me segue porque eu preciso que você me faça alguém melhor. É o contrário. Jesus ele chama Pedro para ampliar o seu nível, para levar ele para outro patamar de vida, de experiência, de resultados. Jesus é o líder que diz assim: me acompanhe e eu vou abrir lugares em você, eu vou abrir sessões na sua vida, eu vou te trazer experiências que vai fazer você crescer e vai atingir, sim, o seu dom, e você vai cumprir o propósito para qual o Pai te criou. Então ali Pedro, ele se matricula, vamos dizer assim, né, entre aspas, na escola do discipulado de Jesus e começa a caminhar com ele. E muitas coisas acontecem, a pregação aqui em si não é sobre Pedro, embora nesse começo ele se torna o personagem principal aqui do meu exemplo, mas ele passa por muitas coisas. E a gente conhece bem a história de Pedro, ele tem um sobe e desce emocional muito grande, ora muito firme, ora instável. E tanto é que nesse momento Jesus reafirma chamá-lo de Pedro, né? Chamá-lo num significado, significa pedra. Simão significa aquele que é instável, mas Jesus tira a instabilidade de Pedro e reafirma que ele é estável, que ele se tornará alguém estável, firme, para que a obra de Deus se fundamente na vida dele. E é interessante que nesse momento, em Mateus capítulo 16, essa história também é contada em Lucas e em outro evangelho. Nesse momento, há um momento de tensão, porque se você observar, e está sendo colocado em xeque o ministério de Jesus. Fariseus pedem sinais, eles começam a se sentir incomodados com as verdadeiras revelações que Jesus tem sobre o Pai, e apresentando, né, a Deus como seu Pai, e não apenas seu, mas Pai de todos os homens, num relacionamento de amor. Então, nesse momento, começa-se a ser cobrado, exigido sinais da parte de Jesus. E então Jesus dá a resposta, eu não vou ler aqui, mas você vai ver isso no capítulo 15 anterior, e depois de dar uma resposta à altura daquilo que os fariseus mereciam, Jesus se volta para os seus discípulos, e ali ele diz: e vocês, o que dizem a meu respeito? Jesus, como um bom mestre, um bom professor, ele está checando, né, qual a intensidade da verdade que havia no coração daqueles homens. Ele poderia seguir com eles como seguiu uma jornada maior de vida, de preparo de discipulado, mas ele queria checar qual a resposta, qual o tamanho da afirmação que estava dentro do coração daqueles homens. E é sobre essa tônica que eu queria fazer você parar para pensar nessa noite. Nós vamos perceber que a confissão de Pedro, ela vem seguida de uma fé, ela vem seguida de uma certeza. É tão importante nós observarmos isso, queridos, porque a Bíblia vai nos dizer em Romanos 10, a partir do verso 8 ao versículo 10, sobre crer e falar. Eu quero ir para lá com esse texto: fé é fé quando nós cremos e falamos. Eu quero abrir aqui a palavra em Romanos, no capítulo 10, se você pode, faça isso também, porque serve de base para essa instrução, para esse ensino do dia de hoje. Veja que coisa poderosa. Romanos 10, a partir aqui do versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Veja que o apóstolo Paulo, ele deixa muito junto, muito unido. A questão fé, ela se manifesta exatamente dessa maneira.
você crê com o coração e você fala com sua boca. Essa é a atitude da confissão do Espírito. Quem entende de fato o que Jesus representa, o que ele fez se entregando na cruz do Calvário e realmente sendo a expiação do pecado da humanidade, pagando o preço que o pecado exigia, e na sua ressurreição, segundo a palavra do Senhor, também se fomos mortos com ele na sua morte, também com ele na sua ressurreição, nós ressurgimos para uma nova vida. E tudo começa, uma boa base de confissão começa crendo e falando. Eu falo daquilo que eu creio internamente, eu creio com o coração e vou falar, externar isso com a boca. Eu aprendi com alguns dos nossos líderes, pastores e mestres aqui, desse maravilhoso ministério, que fé boa é fé falada. E não tem como você ter fé calado, pensamento positivo, só mentalizando. Isso é mantra, é outra coisa. Mas a fé, ela tem que ser verbalizada, ela tem que ser falada, ela tem que ser audível, ela tem que ser uma expressão máxima da certeza que está dentro de você. Tem muita gente que confunde fé com pensamento positivo, confunde fé com uma forma legal de se viver, mas fé de verdade é acreditar no caráter de Deus. Fé de fato é você tecer essa confissão. Não podemos dizer que de fato pertencemos a Cristo se não o confessarmos. Não podemos dizer que estamos crendo em algo se aquilo não faz parte da nossa vida, da nossa verdade interior. Eu conheço muitos cristãos que são cristãos nominais. Eles vão à igreja de vez em quando, e eu não quero aqui criticar ninguém, por favor, meu objetivo não é esse, mas eu conheço muita gente que vai ao culto, que frequenta a igreja, mas quando você vai checar as razões da sua fé, as suas certezas, está um pouco ainda indefinido, está um pouco ainda abalável. E quando se fala em pandemia, crise, algum problema financeiro ou de saúde, essas pessoas se sentem realmente abaladas, porque falta fundamento. E é sobre isso que nós podemos ver. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,13, ele diz assim: "Cri, por isso falei". É tão precioso quando nós falamos de uma certeza interna. E ele ainda cita nesse texto o Salmo 116, no versículo 10. Ele diz que o salmista está cercado por problemas e em algum momento ele é tendencioso a querer olhar para a sua circunstância em volta e de repente admitir o problema ou admitir que aquilo é mais forte do que ele. Mas é tão poderoso porque ele diz no versículo 7, "Volta minha alma", Salmo 116, na altura do versículo 7, "Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te faz bem". Eu quero dizer para você, querido, nesses dias, onde para muitas famílias, para muitas pessoas, foi um tempo de incerteza. As situações externas, as pressões, situações financeiras, situações de família, olhamos muitas vezes para a TV e as informações que chegam tantas mortes aumentaram, mas eu quero dizer para você agora, nesse momento, a sua vida ela não está sendo dirigida pelas informações externas. Se você um dia conheceu a Cristo e entregou sua vida para Ele, a sua vida é dirigida por uma voz interior do Espírito de Deus que está sobre você. E é essa voz que te comanda, é essa voz que fala ao teu coração, ao teu homem interior, quais atitudes tomar, que decisão tomar, o que fazer nesse momento. E você vai ser resposta não só para você, mas você vai ser resposta também para outras pessoas. Eu me lembro aqui, e não vou me furtar de dizer, sobre a vida do personagem José, em Gênesis. O Gênesis de 37 a 41 vai narrar sobre a experiência da vida de José. E eu gosto de um final da frase da vida de José, já passado pelo sonho, já passado pela descoberta do tempo que haveria de seca no Egito. José vai a Faraó, Faraó faz governador, através da revelação, né, do sonho de Faraó, e o coloca como governador, e ali ele tem um tempo para poder preparar o Egito para o tempo da crise, para o tempo da fome. E ele constrói silos, constrói celeiros, armazena trigo, e quando a fome vem, o mundo tinha
o mundo tinha um problema, o mundo vivia fome. José tinha alimento naquele tempo. Uma mente sábia, instruído por Deus, uma pessoa que se preparou, construiu, avançou no seu tempo. Ele não simplesmente ficou sabendo do tempo de crise e deixou aquilo abater, mas ele seguiu firme. E nesse momento, é justamente essa instrução, é justamente esse exemplo bíblico que a gente deixa para você. Só para fechar aqui o parênteses sobre José do Egito, eu lembro que quando os seus irmãos, né, se apresentam diante dele, os irmãos achando que ele iria matá-los em vingança, porque ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi feito escravo, né, por culpa dos irmãos. José diz assim: não temais, porque foi para esse tempo que eu vim. Foi para esse tempo que eu me levantei como governador do Egito, de um povo, de uma terra que não é a nossa terra, não é o nosso povo, mas eu vim e por Deus eu venci. E agora eu posso ajuntar tamanha quantidade de comida, de grãos, que todos nós poderemos atravessar por um tempo de crise supridos. E é isso que eu declaro sobre a sua vida hoje. Pelo poder da palavra de Deus, haverá suprimento na sua casa. Haverá um tempo de bonança, de paz, de segurança para você. Deus fez com José, pode fazer comigo e com você também. Ele é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele está disposto a encontrar corações que sejam sensíveis à sua voz, para ministrar para essas pessoas seus planos poderosos de livramento, de salvação, de provisão. Aumente sua confissão nesses dias. E é importante dizermos isso, porque quando nós olhamos sobre esse aspecto, existe aqui mais duas coisas que eu quero deixar com você, que vai nos dizer que quando nós dizemos assim, nós vamos aumentar a nossa confissão. Pois bem, quem confessa, confessa alguma coisa. Aliás, fazendo aqui um entendimento dessa palavra, muitas vezes nós vamos ficar presos a um sofisma da mente, a uma forma antiga de pensar. Então mude a sua mente, se renove através da mente de Cristo. Ela é uma mente renovada. Vamos nos assemelhar à mente de Cristo. Nós podemos, está disponível para nós isso. E quando falamos em confissão, para você que é aqui da nossa igreja, é do verbo, é da palavra da fé, isso que nós estamos falando, nós estamos apenas repetindo, ratificando coisas maravilhosas para você. Isso você já entende. Mas se você está me vendo agora, foi convidado para assistir essa ministração, essa live, e você não pertence a igreja nenhuma, talvez você, por algum motivo, chegou a esse material e você está assistindo hoje, eu quero dizer para você, as pessoas estão acostumadas a confessar problemas, mas se você ler a palavra de Deus, você vai ver tantas promessas, você vai ver tantas maravilhas que Deus fez e já está pronto. Em Cristo, tudo foi feito e foi fechado, foi concluído. Não há nada especial mais para ser feito. As pessoas estão olhando para Deus e dizendo, se Deus fizer, quando Deus me abençoar, Ele já te abençoou através do seu Filho Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Então, nesse momento, nesse dia, você que está ouvindo esse material, você pode mudar a sua confissão. A sua confissão não precisa ser apenas uma confissão dos problemas, muito pelo contrário. Você pode confessar também as vitórias, tomar posse disso. Mas para isso você precisa saber das vitórias. A gente só confessa o que está dentro, o que nos influencia, a informação que temos. Então, para que você confesse coisas novas, você precisa ter acesso àquilo que está disponível para você. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós aumentamos a nossa confissão. E por que confessarmos ainda mais essas verdades poderosas de prosperidade, de libertação e de vida? Por quê? A Bíblia fala em Hebreus capítulo 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sabe, vemos no texto bíblico que Jesus, nesse texto, o escritor de Hebreus, ele traz uma informação muito preciosa. Ele coloca Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão.
dois níveis de relacionamentos, 2 níveis de liderança sobre essa nossa confissão muito interessantes. Eu hoje não tenho tempo e também não é o nosso objetivo falarmos aqui de Jesus na pessoa de sumo sacerdote, mas apenas uma coisa eu queria deixar para você, considerando a pessoa de Jesus como apóstolo da nossa confissão, segundo Hebreus capítulo 3, verso 1. Nós podemos dizer que Cristo é o apóstolo da nossa confissão, porque o apóstolo, na sua tradução, dentre muitas, é aquele que é enviado. O apóstolo, ele é enviado. Eu gosto muito de ver o ministério apostólico acontecendo, pessoas que fluem no dom apostólico, porque o apóstolo, ele chega no meio do nada e ele fala, aqui vai ter uma igreja. E as pessoas olham e falam assim, nossa, que lugar deserto, ermo, sem condições, não tem um comércio bom, não tem aparentemente muitos recursos, mas o apóstolo chega e ele dá essa vida, ele traz o dom da vida para aquele lugar, ele diz, aqui vai ter uma igreja, e rapidamente começa-se um movimento, líderes começam a ser formados, o apóstolo ele tem essa capacidade de fundamentar, de trazer fundamento, e como isso é precioso, porque o apóstolo ele traz base, esse momento da vida de Jesus é muito forte, quando o escritor de Hebreus está dizendo assim, Jesus, ele é o apóstolo da nossa confissão, você pode confiar, você pode ter certeza que vai dar certo, você pode confessar e confiar, porque Jesus é a base da sua confissão. Quando a Bíblia está dizendo em Hebreus 3:1, Jesus é o apóstolo da nossa confissão, em outras palavras é a mesma coisa que traduzimos por Jesus é aquele que traz fundamento para a sua confissão. E como que ele fez isso? Se nós observarmos que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, nós vamos ver isso em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vai observar que a grande ênfase de João 1, na altura do verso 14, onde lemos, é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele como verbo, como palavra de Deus, ele vem e se transforma em homem. Jesus, como verbo da criação, verbo da vida, ele se transforma em homem. Agora veja por que ele pode ser o apóstolo da nossa confissão. Porque nós temos a total garantia que a palavra de Deus vai se cumprir. Nós vamos observar que ele como verbo se materializou. Você percebe isso? Amém? Você que está aí do outro lado, consegue perceber isso junto comigo nesse momento? Porque ele era verbo, mas havia uma ordem de Deus para que o verbo nascesse como homem, nascesse e ele andou no nosso meio, sendo resposta de redenção, sendo um modelo de ensino para que os homens pudessem agora ver um modelo de relacionamento com o Pai diferente. A religião não mais conseguia fazer com que o homem se relacionasse com Deus como Pai. A Bíblia nos traz a palavra Abba, Paizinho querido, Paizinho amado. E é tão precioso isso, querido. Você que está aí participando dessa ministração e me ouvindo nesse momento. Ele pode ser o apóstolo da sua confissão por esse motivo. Porque houve uma materialização. Ele se materializou, tomou forma, se tornou real. Uma confissão em que ela de fato aconteceu. Em Hebreus 10:5 está escrito que Deus preparou um corpo para Jesus. Então, Jesus, como sendo a palavra, ele tomou forma nesse corpo. A palavra acontecendo, não ficando apenas na esfera do espírito ou na esfera apenas da vontade. Quando Deus deu a ordem, e essa é a tônica, né, da nossa confissão, eu creio, por isso eu falo, ou seja, eu confesso, eu declaro, eu testemunho que de fato é assim que vai acontecer. Sonhos, planos, propósitos de Deus vão acontecer na sua vida quando você crer por entendimento e confessar por atitude. Isso vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, amém? Temos total garantia que a palavra de Deus que confessamos se cumprirá. Jesus nos deu esse fundamento, sendo Ele mesmo o nosso exemplo e apóstolo da nossa confissão.
Veja que não é algo de uma denominação, não é algo de uma religião, não é algo de uma pessoa, de um homem, mas, na verdade, a confissão se originou em Deus. Ele foi o primeiro a chamar as coisas que não são como se já fossem. É tão poderoso esse texto de Romanos 4,17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então, o verbo que estava com Deus, o verbo da criação, se torna carne entre nós. É por isso que ele é o apóstolo da sua confissão, é por isso que a sua confissão pode ser algo tão poderoso na sua vida, na vida da igreja de Cristo, porque ela está amparada, ela está fundamentada. Jesus é o apóstolo que nos dá o fundamento da nossa confissão. Eu quero aqui voltar um pouco para Pedro, e dizer o seguinte: quando Pedro audaciosamente faz essa confissão, ele está fundamentado no apóstolo Jesus que está diante dele por aquilo que Cristo já tinha feito, pelos muitos exemplos que Pedro já tinha vivido com Cristo, andando com Cristo sobre as águas, vendo curas e milagres, vendo tantas coisas poderosas acontecendo. E então Pedro, ele fundamenta essa confissão. Eu estou pegando aqui o exemplo de Pedro como um cristão comum, como um discípulo que estava na escola de Jesus, sendo treinado para coisas maiores. E eu declaro nesse momento que assim seja você também. Aumente a sua confissão nesses dias, não ligando para a crise, não ligando para o barulho que muitas vezes está no mundo, mas tendo a certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida todas as grandes, maiores e maravilhosas promessas de Deus para você. Pedro, numa audácia, ele se levanta, quebra o silêncio, e ele aponta e diz: Tu és o Cristo, Jesus o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador. Uma confissão que está pautada em uma verdade que ele viu com os próprios olhos, uma verdade que pulava dentro dele. As verdades que estão dentro de você é que vão fazer a sua confissão aumentar nesses dias. Não retroceda, não diminua, não ceda às pressões. Continue confiando, continue crescendo, continue avançando nesses dias. Se você é um empresário, não desista dos seus negócios, continue firme. Se você é uma mãe, uma dona de casa, continue cumprindo muito bem o seu papel. Se você faz parte de uma família, organização, de grupos, seja o que for que você estiver envolvido, continue acreditando, continue semeando a verdade de Deus. E isso vai ser bênção para você, e assim como foi na vida de José, não só para ele, mas para muitas outras pessoas, né? Tinha fome em todo o Egito, tinha fome em toda a terra. José tinha alimento naquele tempo. Ele deu crédito a uma visão de Deus. Ele confessou que ia dar certo e deu. Ele se programou, planejou, trabalhou. Eu vejo aqui, para encerrar, eu vejo aqui Pedro aumentando o nível da sua confissão. Ele caminhava com Jesus, ele via coisas acontecendo, e na hora de checar, na hora do líder checar a resposta que estava dentro, aquilo que estava dentro sai para fora. Ele diz: Tu és o Cristo, ou seja, Tu és o Salvador de todos nós. Sim, eu creio. Tu és o cumprimento da promessa. Sim, eu creio. Tu és o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós para nos salvar, nos redimir e simplesmente também nos mostrar como se relacionar com o Pai. Esse Deus maravilhoso, que outrora na antiga aliança era um Deus que não estava tão acessível. O Espírito não havia sido derramado ainda sem medida, como aconteceu em Pentecostes. Eles estavam sendo preparados para essa dimensão maior de viver a vida no Espírito. Em Atos, a igreja primitiva, ela segue, e o Espírito Santo passa a ser o grande personagem, o grande tutor, o grande acompanhador da vida desses homens. E eles seguem sua jornada de maturidade, de crescimento e sempre aumentando a confissão de que Deus fez, de que Deus estava fazendo e que coisas maiores e melhores estavam por vir na vida deles. Amém? Eu motivo você, lendo Mateus, aqui no capítulo 16, eu já ia falar Romanos 10, minha Bíblia está aberta em Romanos 10. A gente tem que estar atento, né? Mas eu motivo você
com o texto de Mateus capítulo 16, nesse dia, a refletir e aumentar a sua confissão. Você pode fazer isso. O espírito da fé, ele crê, fala e vê as coisas acontecendo. Creia na palavra, ela é firme fundamento. Depois que você crê, tome uma atitude ousada, se movimente em relação àquilo que você crê, fale, e então você vai começar a ver acontecer na sua vida e na vida do que você tem aí, seja família, amigos e outros relacionamentos. E, com essa palavra, nós te abençoamos, fique ligado nas lives da igreja, em tudo que está acontecendo, você é nosso convidado. Aos poucos os cultos presenciais já estão acontecendo, estão voltando também. Você é nosso convidado para estar aqui na Avenida Tereza Cristina, 960, bairro Carlos Prates, onde está a sede do Verbo da Vida BH. Os cultos têm acontecido aqui, sempre em 2 horários no domingo, durante a semana também tem. Você é nosso convidado, venha participar e aos poucos as coisas vão chegando no lugar, mas aumente seu ritmo. Aumente sua confissão e confesse as vitórias, as promessas de Deus. Tem muita coisa linda na palavra de Deus preparada para você. Eu te motivo nesse dia de hoje a pensar sobre isso. Deus te abençoe grandemente. Eu estou ficando por aqui, Outras palavras maravilhosas virão para acrescentar ainda aquilo que Deus quer falar com você. Um beijo para todos. Deus abençoe. Tchau.